Quem nunca foi a Floripa não sabe onde fica o meu coração. Vem que o dia começa, sem a mínima pressa. Floripa tem rima, combina com amor. O programa de hoje recebe o compositor e multi-instrumentista Alegre Correia, que vai nos contar um pouco sobre sua obra e carreira internacional. Alegre Correia, que alegria tê-lo aqui com a gente nesse programa. E a primeira coisa que eu te peço é contar um pouco da tua história musical, assim, como é que começou a tua carreira, desde os tempos da tua infância e até o momento. A história começa, geralmente, para todo mundo começa cedo, né? Você também é músico, você sabe, né? Você já começou, sua história começou em casa, né? Sim. E meu pai era músico também, mas eu não tive oportunidade de ouvi-lo tocar, porque ele já tinha parado de tocar quando eu nasci. Mas eu tive contato com a música na igreja, né? Meu pai era metodista, primeiro. Depois na escola, quando a minha professora de música descobriu que eu sabia cantar um pouco e tal, ela começou a me colocar nas apresentações escolares e tal, né? O Dia das Mães e de Natal, essas coisas. E foi lá começou. Daí a gente aprendeu a tocar violão e aquela coisa. Daí com 13 anos eu recebi o primeiro convite para trabalhar em bandas de baile. Então começou profissionalmente ali e não parou mais. Uma pergunta que eu sempre tenho curiosidade de saber dos colegas, como é que foi a tua relação familiar com isso? Tu houve incentivo, logo que viram que tu dava jeito? No meu caso foi assim, eu comecei a tocar violão com 9, né? Então a gente tinha 5 meninos e um violão, que o rapaz que ensinou a gente a tocar, ele tinha um violão, ele trazia e falou, ó, eu vou ensinar para vocês aí, quem quiser aprender vai chegar lá, tal hora, lá na esquina, e eu vou lá ensinar vocês. Só que daí eu vou levar o meu violão, depois eu vou levar embora o meu violão. Sim. Então ele ensinava a música, aquelas músicas do Tim Maia, bem 2 acordes, 3 acordes. E aí passava de mão em mão o violão, e aí o outro olhava e tal, e ele mostrava o dedinho e tal, e a gente tocava ali umas 2, 3 horas, depois ele ia embora com o violão. Daí a gente ficava sonhando, estudando na cabeça e tal, né? Com 13 anos, eu recebi o convite para trabalhar na banda de baile, porque eu cantava e tocava violão. 13 né? anos? Com 13. Naquela época tinha também, antes dos bares, a zona do Meretriz, onde tinha muito trabalho para música, onde tinha muita música ao vivo, as boates e tal, né? Casa de chá, as casas de chá que ele subia. Alegre, fala pra gente o teu processo de estudo, de composição, de criação. Tu teve algum estudo formal ou foi mesmo essa escola dos bailes, de bares, da noite? Tu teve em algum momento sentiu necessidade de estudar? Primeiro, eu venho de uma família pobre. Né? Meu pai não tinha condições de me colocar numa escola de música, principalmente fora da cidade onde eu morava, porque lá não existia uma escola de música profissional. Existia escolas de iniciação particular de qualquer maneira. As aulas de música do colégio era tudo muito elementar, né? Sim. Segundo, porque não existia essa, para você poder estudar música, você tinha que... Nossa, era um negócio muito mais complicado que hoje em dia, graças a Deus, você tem informação em tudo que é lugar, na internet, você pega tudo. Aula, você tem professores, detalhado. você tem qualquer escola, qualquer cidade que você mora, você tem escolas de música, você tem... É maravilhoso hoje. Naquela época não existia nada disso. Então a gente era obrigado, não só eu, mas toda a galera que estava em volta, foram obrigados a ser autodidatas. Mas correndo atrás, naquela época, a gente batia na porta das pessoas. Eu me lembro, aqui em Florianópolis, eu e o gringo, eu e o Ronaldo São Gerardo, batendo na porta do hotel do Hermeto Pascoal, querendo dizer, bicho, a gente quer aprender a improvisar, a gente quer saber de harmonia, a gente quer truque, ensina a gente a estudar tal coisa. O Hermeto recebeu a gente, falou tudo, que mostrou um monte de truquezinho, de coisas para nós estudar e tal. Aquela época era normal isso, a gente receber, ensinar, perguntar e aprender. Isso era a maneira da gente trocar. Daí teve um menino muito importante
naquele núcleo ali daqueles guris chamado Dudu Trentin, que ele foi de Marau, né? O Dudu foi um menino prodígio, ele com 9 anos já tocava em baile, tocava o teclado, ficava assim, né? Ele tocava baile e tocava guitarra, tocava teclado, e ele começou a estudar teoria, autodidata, ele pegou livros e começou a estudar, e aprendeu e ensinou todo mundo. A parte começou a ensinar. Foi um cara generoso, então, ele aprendeu e resolveu passar para os parceiros. Isso, eu aprendi a saber os nomes dos acordes, que eu já tocava, tudo porque a música brasileira tem isso aí, né? Ela é riquíssima, né? Sim. Então, a música popular brasileira é riquíssima em elementos musicais. Eu vivi 21 anos fora do Brasil. Não existe música popular no mundo que tenha os elementos que a música popular brasileira tem. A tua música não tem rótulo, né? Como é que esse teu processo de composição sempre foi assim? Teve uma época que tu gostava de compor um samba ou jazz, ou esse momento agora, atual, é um momento que tu acha que tu encontrou o caminho? Olha, eu acho o seguinte, humildade, sinceridade. Porque todo artista fala do que está acontecendo em volta de si. Você vai olhar para o lado e vai escrever sobre o caderno amarelo, sobre a cuia de chimarrão, sobre a amizade, sobre a música. Né? Se eu olho para você, eu lembro da sua família, da história da sua... Isso me inspira. Sim. Então, na verdade, eu não procuro direcionar nada para onde que vai, né? O que tem momentos, por exemplo, tem pessoas, as constelações, né? Tem pessoa que me inspira a compor muito, tem pessoas que não me inspiram a compor, que me inspiram a estudar, tem pessoas que me inspiram a escrever. Aliás, qual é o teu lugar da ilha preferido no teu coração? Onde bate mais forte? Olha, minha terra é onde meu pé pisa. Agora, no momento, o lugar da ilha preferido é o Campeche. Que é onde eu moro, e o segredo geral é o amor. Não interessa para você. Colocar amor em tudo que faz. É o amor, o segredo geral. Você se apaixona, as coisas acontecem. Não se apaixona por uma mulher, você se apaixona por qualquer coisa, se apaixona por tudo que você está fazendo, pelo teu desejo. Estava vendo isso, que não é só pensamento positivo. Você tem que ter o sentimento também sobre aquilo que você deseja. Por isso que eu vim para Floripa, porque Floripa tinha um sentido e tem um sentido emocional para mim. Fala pra gente essa música que tu vai apresentar hoje. Gávea, né? Conta um pouco Gávea. sobre ela. Então, Gávea tem uma história muito interessante, coisas da Europa, né? Um maestro austríaco chamado Christian Mutzpin chegou e descobriu que teve um cara francês, um compositor francês que morou no Brasil 2 anos, chamado Darius Milhaud, e que conheceu Villa-Lobos e que se inspirou muito com a música brasileira naquela época e tal, e escreveu uma suíte chamada Saudades do Brasil, para piano a princípio, depois ele orquestrou, que no final da história essa obra se tornou a obra mais famosa de Milhaud. E ele escreveu inspirado nos 2 anos que ele teve no Brasil, né, em 1919, 17 a 19. E esse maestro descobriu isso aí e me chamou na Áustria e falou, olha, eu gostaria que você fizesse o processo inverso, que você ouvisse a obra de Milhaud e que escrevesse, compusesse novas músicas, tipo reflexões sobre a obra do Milhaud. Nossa, eu achei aquilo uma ideia fantástica dele, foi para mim uma honra ter entrado dentro do trabalho do Milhaud, entendido um pouco de onde vêm as inspirações do Milhaud, e aí compor as músicas que têm os mesmos títulos. Então o Milhaud, ele teve no Rio de Janeiro, então ele dedicou essa suíte ao Rio de Janeiro. Então são bairros do Rio de Janeiro, Laranjeiras, daí tem Sumaré, daí tem ruas tipo Paissandu, e tem uma que chama Gávea. Então eu compus porque naquela época tinha muito machixe, né? Era mais machixe. Então, sim. Mais ou menos esse rítmico, né? Então eu escutei bastante Gávea do Milhaud e achei que tinha um choro machixe, começo de choro, ondas de machixe com harmonias bem tradicionais. Quer dizer, eu me inspirei no motivo melódico e compus a música. Mas daí eu queria colocar letra em algumas músicas. E
eu pedi para um grande letrista de Porto Alegre, que é um grande músico, que é o flautista do grupo Raiz de Pedra, que foi um dos maiores grupos de música instrumental do sul do Brasil. Aí ele falou, olha, deixa eu tentar. Ele inventou essa história de futebol, de 2 times, de um que sabia que o time tinha uma baixada, e que daí eles iam pegar a parte de cima, iam botar uns gols lá, depois eles iam só segurar. Só que daí aconteceu tudo ao contrário, os caras levaram um gol lá na parte de cima, daí, meu Deus, aí começa a acontecer. Se você prestar atenção na letra, você vai ver, é genial. E aí, vamos pro estúdio? Pro estúdio? Ah, que maravilha, grande Alex. Obrigado, viu, querido? Obrigado também. Tudo de bom pra vocês. No domingo, no campo da Gávea, é dia de jogo e o olheiro foi ver quebrar os clubes de regatas contra o Frente Rubra do Cine ABC. O juiz foi escolhido na hora e o mando de campo quebra que ganhou. O gramado tinha uma baixada, sabiam é mole, só lançar que é gol. Dado apito inicial, o povo se achegou e o olheiro gritou: tô aqui, sou o Braulio zagueiro do América, amigo de Edu e Didi. Quando a turma entendeu, o negócio engrossou e o campinho se modificou. Ficou como um maraca lotado e o time da casa aí se superou. No afã de atacar, a defesa dormiu e do nada o contra surgiu. Lançamento em profundidade, o goleiro sozinho, a bola nem viu. 1-0 e agora a torcida do time da casa já fora de si. Tava aquele incentivo danado, se perder o jogo não sai daqui. Começou segundando e a baixada virou contra o quebra que desesperou. Contra-ataque, outra vez morro abaixo, defesa atacante, outro gol, o goleiro fugiu, uma lata voou e o juiz apitou final. E o Braulio, coitado, acusado de ser culpado, acabou no hospital. No afã de atacar, a defesa dormiu. Do nada o contra surgiu. Lançamento em profundidade, goleiro sozinho, a bola nem viu. 1-0 e agora a torcida do time da casa já fora de si. Dava aquele incentivo danado, se perder o jogo não sai daqui. Começou segundão e a baixada virou contra o quebra que desesperou. Contra-ataque, outra vez morro abaixo, defesa atacante, outro gol, o goleiro fugiu, uma lata voou e o juiz apitou final. E o Braulio, coitado, acusado de ser culpado, acabou no hospital e o juiz foi pro mato, que cara de pau. E um goleiro cubano foi preso legal, foi porrada e risada, vagabundo é mal. E no outro domingo ainda tem afinal. Quem nunca foi a Floripa não sabe
sabe onde fica a nova estação. Quando cruzar uma ponte, escolha a ponte nessa direção.